E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um pouco sobre a opacidade e como você pode alterar a opacidade da forma correta. Aqui nós temos dois exemplos. Essa aqui é a forma que eu vou te mostrar e essa aqui é a forma que você provavelmente usa. Você pode perceber que está um pouco transparente, os dois estão com opacidade 0.2, mas é totalmente nítido a diferença entre as cores que a gente está utilizando. As duas estão utilizando a mesma cor, as duas estão utilizando o mesmo tipo de material, a única diferença é o método que a gente está utilizando para alterar a opacidade. Então, para isso, eu vou criar um novo projeto aqui, para a gente começar do zero a criar esse efeito. Ok, vamos aqui. O que eu vou utilizar hoje para mostrar para vocês vai ser um plane, mas você pode aplicar isso em várias outras coisas, tá? Então você pode aplicar no LUT, você pode aplicar no Noise, você pode aplicar em qualquer tipo de coisa que não vai ter problema. Eu vou criar aqui o material do plane. Eu vou chamar de material 0 e eu vou criar um outro plane que vai ficar desse outro lado aqui. Vai ser o material 1. Eu vou colocar os dois como flat. Então tá aqui, os dois materiais estão como flat. E o que eu vou fazer agora é alterar aqui no nosso Patch Editor. Bom, se eu te perguntasse como você pode alterar a opacidade, você provavelmente faria dessa forma aqui. Você usaria um Multiply. Você ligou aqui. Lembrando que aqui em cima você pode ligar tanto uma textura, ou seja, uma imagem que você importar aqui para os seus assets, ou você pode criar aqui um valor do tipo color, ou seja, eu estou passando uma cor aqui. Então, e o valor que eu colocar aqui embaixo provavelmente vai ser a opacidade, correto? Bom, se você colocar 0 e se você colocar 1, ele vai sumir e aparecer. Mas se você colocar 0.2, para mim não parece estar funcionando muito bem a opacidade, né? Afinal ele é vermelho, ele está esse tom aqui bem estranho. Se você for subindo também, olha o tanto que tá escuro esse vermelho, né? Não é suave. E isso é muito perceptível quando você vai utilizar LUTs ou coisas do tipo e você tenta alterar a opacidade dessa forma. Não funciona legal, não fica bom. Então eu vou mostrar para vocês uma forma bem melhor para a gente fazer isso. Vou pegar esse outro material aqui, vou deixar aqui. Da mesma forma, vou pegar esse valor, porque eu preciso dele. E o que eu vou utilizar aqui é algo chamado pack e unpack. Se você não assistiu a aula passada, onde eu falei um pouco sobre os patches e falando sobre lógica de programação, um pouquinho de patch editor, algumas funções sobre patches, eu recomendo fortemente que você assista, porque é muito importante para que você entenda um pouco mais sobre o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo. Então, o que você pode perceber é que quando eu faço um unpack, eu pego as três posições aqui do meu objeto. Se eu estivesse utilizando um objeto 3D, um face tracker, coisa do tipo, quando eu ligasse um pack, ele pegaria as posições. Mas quando eu estou utilizando uma textura ou uma cor, por exemplo, aqui, ele pega para mim as cores, ou seja, ele pega o RGB da imagem. Então aqui eu tenho o R, né, que é o vermelho, aqui eu tenho o verde e aqui no Z eu tenho o azul. Como a gente sabe que aqui a cor é vermelha, e a gente olhar aqui num pack, você vai ver que o vermelho está em 1, está no máximo, e os outros estão em 0. Dessa forma também a gente consegue ver o quanto de vermelho tem aqui nessa imagem, né? Ela é toda vermelha. Então beleza, eu já sei aqui que eu consigo separar essas posições e, ao contrário do unpack, eu consigo também juntar essas posições. Eu tenho aqui o pack que vai juntar essas três posições novamente para que você possa utilizar. Mas esse pack a gente precisa utilizar de forma diferente. Você já deve ter ouvido falar sobre o RGBA. O RGBA são as cores do RGB, né, que são o vermelho, o verde e o azul. E o A é o alfa, ou seja, é a transparência, a opacidade da textura, da cor, do material, do que for. Então agora eu vou ligar aqui o meu unpack no pack. Eu passei já esses três valores do RGB. E aqui embaixo eu tenho o alfa. Se eu ligar aqui o meu pack direto, com esse último valor aqui de W sendo 0, ele vai ficar totalmente transparente. E se eu colocar 1, ele vai ficar totalmente visível. Mas e se eu colocar o valor em 0.2,
você percebe que essa transparência é muito melhor do que essa aqui. Deixa eu colocar os dois no mesmo valor, 0.2, 0.2. Olha a diferença aqui na opacidade entre esse e entre esse. Esse aqui com certeza vai funcionar super bem para o seu LUT, para o seu noise, para o seu rujo, que você estiver utilizando e quiser regular um pouquinho a opacidade, dessa forma aqui vai funcionar muito melhor. E agora, como que eu posso alterar? Eu vou te mostrar algumas formas do que você pode fazer para alterar aqui esse alpha. Uma delas seria através de um face tracker e criando uma interação aqui, por exemplo, do mouth open. Ele já cria sozinho para você, você só liga o mouth openness aqui. E quanto mais aberta a boca, maior é o valor do mouth openness e maior é o valor de alpha. Outra forma que você pode utilizar e que provavelmente a maioria das pessoas vão usar é com o Slider UI. Então, o Slider UI você precisa desativar o Facebook. E agora você consegue adicionar, ativa o Visible, né, para que ele funcione. E quando você ligar aqui, você vai já conseguir, no filtro lá vai aparecer aquela barrinha onde você consegue alterar a opacidade. Lembrando que o 1 vai ser o valor máximo, ele vai ficar totalmente visível, e 0 ele vai ficar totalmente com a opacidade em 0, né, nenhuma. Caso você queira fazer ao contrário, você começar com ele no máximo, você pode fazer de duas formas. Uma, você pode vir aqui no Start Value e colocar o Start Value como 1, assim ele vai começar com o efeito no máximo. Ou você pode utilizar também um ToRange. Vou colocar aqui em 0. E o ToRange, eu posso ligar ele aqui direto. E aqui no ToRange eu consigo definir o valor mínimo e o máximo. Então, entre os valores 0 e 1, que é o valor aqui do Start Value, ele vai executar do valor mínimo até o valor máximo. Se eu colocar o mínimo como 1 e o máximo como 0, então ele vai ir do valor 1 até o 0 e ele vai fazer o efeito contrário para mim do que a gente estaria fazendo ligando aqui o Slider UI direto. Então dessa forma, quando o meu Slider UI estiver no 0, ele vai estar aqui no máximo, e quando o meu Slider UI estiver no máximo, ele aqui no ToRange vai estar no 0. E dessa forma vocês conseguem utilizar qualquer coisa, tá? Como eu falei, LUTs, Noise, efeito Rouge, qualquer coisa vai funcionar com esse sistema aqui, que funciona muito melhor do que esse aqui de baixo. Isso é incontestável, né? Não preciso nem mostrar para vocês o quanto é grande a diferença. Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você receber as notificações. E qualquer dúvida, deixa nos comentários aí pra gente e segue a gente lá no Instagram, @SparkRTutoriais. Então, valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.